Nova Estela, Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, que traz semanalmente nas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, em parceria com a TV PUC, um convidado sempre trazendo um tema da nossa realidade, um tema que é explorado por várias perspectivas, por vários ângulos, e hoje nós temos um autor aqui, um dos organizadores de uma obra bastante interessante da nossa editora da PUC, o livro Territórios do Torcer, Depoimentos de Lideranças das Torcidas Organizadas de Futebol. O livro é organizado pelo Bernardo Buarque de Holanda e pelo José Paulo Florenzano, que está conosco aqui. Ele é coordenador do curso de Ciências Sociais da PUC São Paulo, professor do Departamento de Antropologia da PUC também, pós-doutor em Antropologia Social pela USP e já lançou pela EDUC, em 2009, a Democracia Corintiana, Práticas de Liberdade no Futebol Brasileiro. E acho que, além do Territórios do Torcer, que nós vamos conversar agora, você lança mais um livro também nessa toada aí de refletir o futebol sobre o meu Santos. Essa é a ideia, né? Publicar o pós-doutorado, que foi realizado sobre as viagens africanas do Santos, e eu espero já no próximo ano publicar o trabalho. Então vamos lá, vamos começar pela novidade, né? O Territórios do Torcer está aí nas livrarias, no site do e-commerce, da editora da PUC, na nossa livraria do campus, lá na Monte Alegre. É uma bela obra, está super bonito. E conta para nós, que pesquisa foi essa, né? Primeiro eu queria saber assim, você tem o futebol como a tua marca registrada, o teu foco? Exato. Todo o meu trajeto na academia é em torno da pesquisa sobre o esporte em modo geral, mas particularmente o futebol. E, portanto, no mestrado eu tive a oportunidade de fazer um trabalho sobre a rebeldia no futebol brasileiro, então destacando a figura do atleta rebelde, as relações de poder que o envolve, o estigma que o acompanha, mas também quais são as questões que ele coloca, né, em relação a esse modelo hegemônico do futebol brasileiro. E aí foi muito interessante porque esse trabalho pega desde o Marco, representado pelo Afonsinho, que foi um atleta da contracultura no final dos anos 60 e início dos anos 70, pioneiro na luta contra a lei do passe, até a figura mais recente da rebeldia, personificada pelo Edmundo, na época da cogestão Palmeiras-Parmalat. Então esse foi um trabalho muito interessante que se desdobrou no doutorado na tese sobre a democracia corintiana. E a democracia corintiana, então, ela vai além da mera rebeldia, ela se coloca como um projeto alternativo de organização, seja da equipe, seja da própria estrutura do futebol, né? Com mais participação do atleta, do torcedor, uma gestão mais democrática. É um movimento que, de fato, naquele contexto dos anos 80, se enquadrava dentro do processo de mobilização da sociedade civil brasileira. Que estava entrando na democratização. Exato. E essa entrada, ela não definia de antemão os limites do exercício da democracia, né? Então, ali havia a esperança de colocar em prática uma democracia mais participativa, né? Com um espaço maior de atuação dos agentes históricos. Depois da democracia corintiana, eu tive a oportunidade, então, de apresentar um projeto de pós-doutorado, que foi exatamente, então, o meu interesse a respeito da maneira pelo qual o Santos do Pelé era visto pela África. Porque eu acho que nenhum outro clube, né, jogou tanto na África como o Santos do Pelé. Aliás, nenhum outro clube jogou no mundo inteiro como o Santos do Pelé, né? Mas, particularmente na África, foram várias excursões por vários países, e então me interessou muito estudar o futebol brasileiro da perspectiva mais ampla, não é, do mundo globalizado. E esse é o trabalho que você ainda não publicou? Ainda não publiquei, alguns capítulos já foram publicados, mas ainda está aguardando uma publicação. Antes da gente mergulhar aqui no Territórios do Torcer,
nas torcidas organizadas. Você já comentou comigo que o Santos tem até um grito de guerra que parou a guerra, né? E daí você falou que teria uma partida que o Santos fez. Eu acho que naquele filme Pelé Eterno, né? É apresentado como um fato, né? E se tem uma crítica a Então, José Luiz, essa historinha. a lenda é muito bonita, mas eu tenho a impressão, pelo que eu pude apurar na pesquisa, e foi uma pesquisa muito aprofundada, consultando várias Que o fontes, Santos não parou a guerra. que de fato a história segundo a qual o Santos teria interrompido uma guerra na África não procede. O Santos, ele de fato participa de um episódio que diz muito do quanto o Santos era considerado, não é, pelas autoridades e pelos torcedores africanos, que é a passagem do Santos do Congo-Kinshasa para o Congo-Brazzaville, quando a fronteira entre as duas capitais, né, o Congo, dois países divididos pelo rio Congo, e a travessia é feita pela balsa. O Santos jogou em Brazzaville e precisava atravessar o rio Congo para jogar em Kinshasa. E os dois países estavam com relações diplomáticas interrompidas. Então é aberta uma exceção, o serviço de balsa estava suspenso, é aberta uma exceção para que o Santos, a delegação do Santos pudesse atravessar e continuar a excursão. Este episódio vai se confundir com uma partida que o Santos, dentro desta mesma excursão de 1969, realiza na Nigéria, que de fato era um país que estava em guerra, numa guerra civil. Mas esta guerra o Santos não interrompe. Eu acho que essas duas histórias, elas se fundem e criam, então, a lenda segundo a qual o Santos teria interrompido a guerra. Porque até hoje a torcida grita. Até hoje é uma história repetida, não só pela torcida do Santos, mas por muitos jornalistas, inclusive acadêmicos fora do Brasil. Mas comparando a cronologia da guerra com a cronologia da viagem do Santos, fica claro que não há como o Santos ter interrompido uma guerra que foi brutal, envolveu muitos interesses, e no momento que o Santos joga na Nigéria, um dos lados do conflito estava praticamente reduzido a um enclave entrincheirado e, portanto, não tinha a menor necessidade do governo federal da Nigéria negociar um cessar-fogo para o Santos atuar. Está esclarecido. Bom, vamos mergulhar aqui. Então, conta um pouquinho da história da pesquisa, como é que vocês construíram. Eu acho que o tema das torcidas organizadas ele é super polêmico, né? Super problemático. A gente vira e mexe, está com... Principalmente, parece que recente está piorando, não sei, né? A sociedade está mais tensa e acontece mais brutalidade. E como que você armou aí com a equipe tua esse trabalho aí, refletindo antropologicamente o nosso futebol? Você tem toda a razão. A torcida organizada é um termômetro interessante para perceber as tensões na sociedade, que tem aumentado e que não deixam de se refletir no estádio de futebol. Então, procede exatamente esse protagonismo que as organizadas exercem dentro do Brasil, em outros países, os ultras na Itália, não é? É sempre uma questão... Isso, sempre uma questão muito atual, não é? O projeto, ele foi concebido e organizado pelo historiador Bernardo Buarque de Holanda, que através do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Centro de Referência do Museu do Futebol, colocou em prática esse projeto sobre as torcidas organizadas. Ele obteve o auxílio pesquisa da FAPESP e montou uma equipe de pesquisa, da qual tive a oportunidade de participar, e é esse, portanto, o projeto. Ele tinha como objetivo mapear, digamos assim, a presença das organizadas no espaço urbano de São Paulo, não só nos estádios, mas nas sedes, nas caravanas das sedes para os estádios, pensar esses espaços de sociabilidade deste torcedor. Isto por um lado. Por outro lado, também era o objetivo do projeto traçar um perfil socioeconômico, cultural deste torcedor. Então, a pesquisa, ela conciliou duas metodologias. Uma mais quantitativa, que foi a aplicação de questionários, não é? E a outra mais qualitativa, que foram as entrevistas baseadas no método da história oral, realizadas
com lideranças, fundadores, presidentes de 6 torcidas organizadas: Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Juventus e Portuguesa. Né? O Santos, porque as sedes das organizadas do Santos também estão aqui em São Paulo. Então, esse foi, digamos assim, o universo empírico da pesquisa, e ela foi muito bem sucedida. O resultado é um documentário de 30 minutos, que eu recomendo muito, que se chama Territórios do Torcer. Então, está no YouTube. Isso, tem trechos das entrevistas, imagens de arquivo, assim, para as novas gerações, José Luiz, que não vivenciaram, por exemplo, o que é um Palmeiras e Corinthians com estádio com mais de 100 mil pessoas dividido ao meio, eu recomendo muito, porque o documentário resgata um pouco o fascínio exercido por essa dimensão estética, não é, festiva das organizadas. Isso acho que a gente não vai ver mais, né? 2 motivos, né? Porque primeiro que não entra mais tanta gente no estádio, né? Hoje em dia tem regras aí de segurança. E segundo, porque praticamente não tem mais 2 torcidas grandes que podem assistir o mesmo jogo na mesma hora, né? Exato. É um exercício de futurologia imaginar, né? Mas eu também me pergunto, às vezes, se no auge desta experiência torcedora, nós podíamos imaginar que haveria um Palmeiras e Corinthians com torcida única. Né? Então, assim, a história é muito dinâmica, quem sabe, mas, claro, não num curto prazo, né? Essa possibilidade. Mas, enfim, então é um projeto que tentou resgatar um pouco essa história, não é? De como essas torcidas se constituíram, as trajetórias que elas trilharam dentro do campo esportivo em São Paulo, as rivalidades, alianças, dissidências, fusões. É um processo muito multifacetado, dinâmico, complexo, não é? Porque você tem a interação conflituosa do torcedor organizado, do soldado da polícia militar, do segurança do clube, não é? Do jornalista que retrata estes episódios, às vezes reforçando determinados estigmas, não é? Então, assim, tem épocas que os jornalistas ficam contra as organizadas, não é? Ficam contra. Eu percebo, tanto Globo, Jovem Pan, tem períodos aí que eles ficam mandando brasa, né? Porque, assim, de fato, nós tivemos uma escalada da violência, a partir, sobretudo, dos anos 80, que culmina na famosa Batalha do Pacaembu, de agosto de 1995, que é a briga campal entre 2 organizadas, a Mancha Verde e a Independente, na final de uma Taça São Paulo. E a partir daí... Tem uma morte. Isso, ocorre uma morte, é uma imagem muito impactante, né, porque é uma inversão. Os atletas se retiram e o campo é ocupado por torcedores que transformam a guerra, não em metáfora, mas em algo concreto. Não é? E a partir daí você tem, de fato, um processo de criminalização das torcidas, que ecoa em boa parte da mídia, ou nos setores mais conservadores da mídia, que acabam colocando, então, todas as organizadas e todos aqueles que participam das organizadas sob o mesmo rótulo, não é? De vândalos, baderneiros, bandidos, e desta maneira não se compreende o fenômeno. Então, o intuito do projeto, é importante ressaltar, foi alimentar novas pesquisas acadêmicas, né, para que possamos aprofundar a nossa compreensão desse fenômeno que, como você apontou, é sempre atual. Isso por um lado. Por outro lado, também qualificar o debate nos meios de comunicação de massa, indo além dos estereótipos, né? E, finalmente, subsidiar a elaboração de políticas públicas, né? Para tentar, então, enfrentar aquilo que, de fato, também está presente na prática destas torcidas, que é o exercício da violência. E fala um pouquinho que você falou que é um dos eixos aí da pesquisa, né? Não lembro agora se foi da parte quantitativa ou qualitativa, é uma avaliação do perfil socioeconômico, que seria legal você falar um pouquinho, e também dessa função de sociabilidade da própria organizada. Dá uma pincelada nesses 2 tópicos que eu acho bem legal, né? Perfeito. De um modo geral, eu sempre, só para te falar uma coisa, sempre me chamou a atenção, né? Eu gosto muito de um estádio sozinho, né? Poderia, né, só ligar,
combinar, acaba encontrando um monte de gente, tudo, mas eu acho que uma das vantagens é você, enfim, conhecer as pessoas, porque as pessoas falam muito no estádio, mesmo as pessoas mais tímidas, né? Você percebe dentro do jogo, pela partida, pela paixão, tudo vai se manifestar, né? Então, que você desse uma pincelada nesse aspecto sociabilidade e perfil socioeconômico, né? Que é um aspecto importante. E também foi parte do interesse da pesquisa. Primeiro, mostrar esse contraste ao qual você se refere agora. A experiência torcedora nos anos 70 e 80 possibilitava a convivência e o encontro com classes sociais muito diversas. Claro que a via numerada, ela sempre foi um espaço mais elitizado, mas a arquibancada, de um modo geral, ela abrigava uma diversidade de classes sociais muito grande. Com as novas arenas, indiscutivelmente você tem um processo de elitização, né, daquilo que antigamente era arquibancada. As organizadas, elas preservam essa diversidade que se perde em função desse processo de arenização dos estádios. As organizadas, portanto, elas abrigam essa diversidade de estratos socioeconômicos. Mas, indiscutivelmente, a base ela é formada por torcedores oriundos das camadas mais populares, né? Essa é a base das torcidas organizadas. Mas você também encontra estudantes universitários, não é? Claro que não são os mais representativos, mas eles também estão presentes. Portanto, você tem intelectuais que pensam as organizadas de dentro. Esse é um debate que envolve o conjunto desses torcedores. Do ponto de vista geracional, a maior parte se concentra entre 20 e 30 anos. E eles estão presentes nos bairros, sobretudo os mais afastados, digamos assim, da região central de São Paulo. Mais periferia. Isso, você tem aí... Eu acho que a torcida jovem do Santos, eu fui... Teve um período que eu estava na Secretaria da Cultura e foi muito bacana porque a gente criou um movimento pró-leitura, né? E quem pedisse para nós, a gente viabilizava uma sala de leitura. Podia ser escola de samba, podia ser torcida uniformizada, posto de saúde, poupa-tempo, condomínio da CDHU. A gente espalhou, foi um período legal da Secretaria da Cultura. Depois, infelizmente, mudaram para projetos de grandes bibliotecas, que eu não acho ruim, mas é uma outra ideia, né? É focar tudo, né? Tem Vila Lobos, São Paulo, que é legal, mas é uma outra concepção. Na época que eu estava lá, a gente era pequenas, mas muitas, né? E atendendo tudo. E eu fui nas torcidas, né? Inclusive, isso que eu falo, era interessante que você via a quantidade de atividades que rolavam além exclusivamente de ir ao estádio, né? Por exemplo, tanto escola de samba como que é meio parecida, assim, um pouco com uma torcida organizada, né? Eu consegui arrumar alguém voluntário que fosse capacitado para ser um multiplicador da leitura dentro da salinha de leitura, né? Para conseguir contar história, atrair mais gente, né? Então, essa parte de sociabilidade rola bastante coisa que vocês detectaram em termos de... Então, você já antecipou, a escola de samba, ela se torna um espaço importante, né, na vivência das torcidas organizadas, inclusive como um mecanismo para contornar a criminalização. Então, assim, você tem torcidas que são pioneiras e desde a década de 70 estavam envolvidas com o samba, como é o caso da Gaviões da Fiel, mas depois, nos anos 90, entram a Mancha Verde, a Independente, e ampliando, portanto, esses espaços de sociabilidade. Então, assim, você tem uma dinâmica cultural nas organizadas, José Luiz, que é importante resgatar, né, para justamente fugir do estereótipo de que todo torcedor organizado é um criminoso, é um vagabundo e assim por diante. Então, a Gaviões da Fiel promove debates, inclusive sobre a democracia corintiana, ela participa e se articula com movimentos sociais, assim como a Mancha Verde tem a escola de samba. Então, há inúmeras iniciativas que mostram as contradições, sem dúvida, não é? Mas o caráter mais multifacetado destas organizadas. E uma coisa assim, uma das coisas que a imprensa traz à luz, ou sei lá, é a relação complicada entre a torcida organizada e a diretoria dos times, a política do time. Vocês também viram essa questão?
Essa é uma questão que está na formação e surgimento das organizadas. Elas se formam no final dos anos 60, início dos anos 70, claro que não todas, mas a grande maioria, com esta proposta de se constituírem como um organismo independente da direção do clube, não é? Com a ideia da autonomia e de um exercício crítico em relação às diretorias. Que eram autoritárias e Que eram autoritárias corruptas. e isso, dirigentes que se perpetuavam no poder. A história da Gaviões, o nascimento da Gaviões está associado à luta contra o que eles consideravam um ditador no Corinthians, que era o presidente Vadielu, que se perpetuava há mais de 10 anos na presidência do clube. Então isso está na fundação de muitas organizadas. É claro que no decorrer da história destas organizadas, elas vão estabelecer relações, às vezes, promíscuas com as diretorias, elas vão entrar em acordo com as diretorias, mas depois vão recobrar a autonomia, vão retomar e resgatar o papel crítico, né? Então, é um processo de idas e vindas ao longo da história. Como eles viabilizam, uma coisa que eu ia te perguntar, que eu nunca entrei dentro, como eles abrem tantas viagens, né? Como você falou, tem esse lado das comitivas, né, para ver jogo, né? Uma coisa, eles viajam muito, não, as torcidas organizadas. Então, você pode entender que uma parte do recurso provém da direção dos clubes. Então, durante muito tempo, não é, algumas diretorias bancaram essas viagens, ingressos e uma série de benefícios para conquistar o apoio acrítico destas organizações. Por outro lado, elas têm uma atividade, digamos assim, econômica, lojas, a venda de produtos das torcidas, eles organizam festas, então eles também conseguem recursos próprios, não é? A mensalidade às vezes que é paga e dessa maneira também eles conseguem bancar as viagens. E entre as torcidas, houve você falou o Juventus, a portuguesa, né? Até eu estava dando uma olhada do Juventus, que eu sempre gostei. O Santos jogava muito com o Juventus, teve jogos incríveis. E eu tenho alguns amigos até hoje, meio engraçado, que são torcedores do Juventus, né? O Juventus, coitado, acho que está na segunda, na terceira, né? Deu uma caída brava lá. Eu fui na Rua Javali assistir jogo, fui na Rua Javali em festa, né? Tinha um salão de festa lá do clube. E há uma certa semelhança no padrão das torcidas ou se detecta algumas diferenças grandes? Existem aí elementos comuns a todas elas, mas claro, também há diferenças significativas, inclusive desse perfil socioeconômico, né? Algumas têm um contingente maior de torcedores de classe média em relação a outras, né? Você também pode pensar assim. Existe também, digamos assim, um posicionamento mais político, não é? Crítico de algumas torcidas em relação a outras, mas o caso do Juventus na Rua Javari é emblemático e o Juventus, na verdade, simbolizou e tem simbolizado um slogan de resistência a esse processo ao qual eu me referia de arenização, que é o slogan contra o futebol moderno, não é? Não ao futebol moderno. Então a Rua Javari ela se transformou no símbolo desta resistência, de um clube que não foi, digamos assim, capturado por essa lógica exclusivamente econômica, não é? De tornar o futebol uma mercadoria e converter o torcedor num cliente. Então, assim, há, de certa maneira, se você quiser pensar assim, um certo romantismo, né, em torno da imagem do Juventus. Porque depois até da Copa a gente virou o padrão FIFA, né? Que Exato. Que é uma coisa que me chocou muito. Eu já tinha visto isso, eu fiz a pós-graduação em Montreal e foi um período que Montreal comprou um time da Filadélfia. Lá eles compram um time, né? Compram tudo. Né? Franquia, né? Franquia. E levou o time para Montreal, mudou até o nome do Philadelphia Furies, virou um nome indígena, Mandiac lá de Montreal. Mas quando eu fui no estádio eu percebi assim, não tinha arquibancada, né? Eu era acostumado do Morumbi, Pacaembu, eu fiquei procurando onde é que era a arquibancada e já era o padrão, era um estádio que era de beisebol, de futebol, fazia o futebol americano e tal, mas ele não tinha arquibancada, todos os lugares eram
numerados e bonitinhos, tal, né? Esse é que fez uma grande diferença, né, do que você está falando, né? Fez, é uma nova era, é uma nova maneira de vivenciar o futebol. E os torcedores organizados, eles dizem que é uma maneira de baixar a temperatura, não é, da festa esportiva. No caso de São Paulo, o impacto dessa mudança é muito maior em relação até a outros estados brasileiros, porque aqui você tem uma série de proibições, como o uso de bandeira, né? Então, assim, há um cerceamento muito grande à expressão destas organizadas na produção da festa. E é uma contradição, porque a festa canalizava boa parte do interesse, da energia destas torcidas. E agora, sem poder organizar essa festa, né, talvez eles se dediquem mais a agendar brigas no metrô e estações de trem. Então é um paradoxo, né? A festa, ela era um ritual importante e que engajava o torcedor. Expressava Exato. a sua violência, talvez de outra forma, né? Então você não eliminou a violência e suprimiu a dimensão festiva. Muito legal. Estamos aqui com o José Paulo Florenzano. Ele é autor, um dos autores, aqui organizadores, o Território do Torcer, depoimentos de lideranças das torcidas organizadas de futebol, mais uma edição da Eduque e uma edição particularmente que, como editor aqui, diretor, eu fico muito sensibilizado pelo tema do futebol, né, sem preconceito, ser abordado dentro da universidade. A gente está encerrando aqui o programa. Eu só te lembro que eu estava terminando a minha graduação de Física em 77, quando o Corinthians foi campeão pela primeira vez, depois de algumas décadas, né? E eu cheguei lá no meio do movimento estudantil, luta contra a ditadura, e falei, gente, vocês precisam para Paulista, está rolando uma festa, quase que eu fui linchado, né? Que era o ópio do povo. O ópio, né? do povo. Muito obrigado. agradeço. Nova Estela se despede, esperando ter o nosso telespectador conosco mais uma vez, no mesmo canal, no mesmo horário, ou a qualquer momento, em qualquer lugar no YouTube.